Boa noite, irmãos. É bom poder voltar aqui mais uma vez, ver os irmãos, ainda que a gente tem que ficar um pouco mais distante. Mas eu não sei quantos irmãos chegaram a ouvir o último relatório que eu cheguei a enviar para a igreja, mas esse ano, basicamente, o serviço lá em Minas Gerais ele tem se resumido a as conferências que nós fizemos junto com a ANSI no começo do ano, janeiro e fevereiro, fora alguns outros treinamentos e vários eventos online, né? Então, tudo que nós temos feito hoje tem sido de forma online, mas ao passo que as coisas vão fechando e o contato com as outras pessoas vão ficando mais restritos, Deus abre outras portas, né? Então, uma outra área de ministério que o Senhor tem aberto é estudo bíblico. Graças a Deus eu não sei se os irmãos sabem, né? Eu morava na igreja, eu mudei para uma casa, e os vizinhos, né, que eu tenho lá, alguns deles eu tenho feito estudo bíblico com eles em casa, né? Então, uma das bênçãos de poder passar mais tempo em casa é alcançar também os vizinhos, né? Então Deus tem aberto essas portas, graças a Deus tem sido um tempo bom de estudo bíblico com eles. Eles ainda não são crentes, né? Também ainda não tomaram uma decisão pelo Senhor, mas eu peço que os irmãos orem, né, desde já por eles também. Agora eu estou aqui e a gente tem feito bastante estudo bíblico pelo WhatsApp, né? Mas graças a Deus por isso. Passando para a mensagem, eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias para o livro de Ageu. Eu lembro que eu já preguei em Ageu aqui na igreja uma vez, mas eu não, quer dizer, eu lembro e não lembro, né? Eu não sei se eu preguei, eu acho que preguei, mas eu não lembro. Então eu fiz uma outra mensagem em cima do mesmo texto. Ageu, capítulo 1. Ageu são 2 capítulos, e algumas coisas interessantes do livro de Ageu é que dentro dos 2 capítulos que nós temos aqui, existem 4 mensagens, tá? São 4 pregações dentro desse livro. Então Ageu tem expressamente 4 mensagens. O Senhor fala com Ageu 4 vezes e dá 4 exortações, 4 mensagens para que ele leve ao povo. A mensagem base dessas 4 pregações, né, dessas 4 mensagens que Ageu leva para o povo, é uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem é uma exortação para que o povo se arrependa do que eles estavam fazendo e aí voltar aos caminhos do Senhor. E não somente isso, né? Mas começando no capítulo 1, que vai ser a base da nossa mensagem, a mensagem principal aqui é que o povo volte, né, ao serviço do Senhor e reconstrua o templo. Ageu ele é conterrâneo ali de Esdras, então já é um contexto de retorno de cativeiro, né? Então, dentro desse retorno de cativeiro, as pessoas elas estavam ali bem inflamadas em querer reconstruir a sua própria vida, né? Hoje nós estamos num contexto de isolamento social, porque nos é imposto isso, é necessário, né? Aqui o povo estava meio que isolado também, né? Se a gente fizer um paralelo, o povo estava não em isolamento social, mas cada um estava cuidando do que era seu, né? Cada um estava ali preocupado com as suas coisas, né? Com a sua casa, com a sua família, com aquilo que eles mesmos queriam. Então eles meio que se isolavam, né? E pensavam apenas em si. Mas antes de a gente ler, vamos fazer uma oração? Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer a Ti pela Tua palavra. Muito obrigado porque nós podemos ouvi-la, nós podemos estudá-la, nós podemos aplicá-la às nossas vidas. Nos ajuda que os nossos corações eles sejam transformados, ó Deus, de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, o que tem a ver o texto de Ageu, capítulo 1, aí a primeira mensagem que Deus
entrega para Ageu e pede para que ele leve essa mensagem para o povo? Absolutamente tudo. Ageu vem numa época de esfriamento espiritual, uma época em que o povo não mais estava interessado em ter o Senhor vivendo no seu meio, né? Era uma época em que o povo não estava, em um bom português, nem aí para as coisas de Deus, né? E é exatamente esse tempo que nós vivemos hoje, né? É exatamente esse o contexto que a gente vive, especialmente agora em termos de pandemia. Eu estava conversando com algumas pessoas e falei assim: e aí, quando os cultos voltarem, você vai voltar para a igreja? Eu falei: eu não quero mais nem saber de Deus. E isso aconteceu com as duas pessoas que eu conversei, né? 2 jovens. Eu falei: e aí, como é que tá, né? Como é que estão as coisas? Está bem? Não, eu estou ótimo, mas eu me libertei dessas correntes aí que a igreja prega. Eu fiquei, em outras palavras, assim, chocado com o que eu ouvi, porque eram jovens ativos na igreja, assíduos, né, no serviço do Senhor. Mas tem existido um tempo de esfriamento espiritual há muito tempo, né? Não é de agora por causa do coronavírus, não é agora porque as pessoas têm que ficar trancadas em casa, não é agora que as pessoas têm que manter um distanciamento social, né? Mas simplesmente as pessoas hoje, elas não querem mais saber de Deus, elas não querem mais saber das coisas de Deus, da obra de Deus. E muitas pessoas que estão dentro da igreja não querem saber da obra de Deus. Às vezes estão na igreja porque a igreja oferece uma série de vantagens, né? Ali tem as amizades, que são amizades boas, amizades sadias, amizades de tempos, mas para todo bônus existe um ônus, e para nós esse ônus se torna bônus, porque servir a Deus não é um fardo, servir a Deus não é algo que a gente tem que, nossa, eu tenho que suportar. Não, isso é um prazer, é um privilégio, né? E Ageu, ele é chamado aqui numa época em que o povo fala: não é a hora, não está na hora ainda da gente reconstruir o templo, não está na hora ainda da gente voltar a servir a Deus aqui no templo, não está no momento da gente ter o Senhor habitando novamente aqui, como o Senhor habitava no meio do povo, lá no primeiro templo, quando eles construíram, quando saíram do Egito, né? Aquela coisa toda. O Senhor habitava no meio do povo. E agora, e aí com o cativeiro, né, tudo destruído, enfim. E agora chegou o momento do Senhor habitar de novo no meio do povo. E o povo fez o quê? Virou as costas e falou: não está na hora. Vamos ler os primeiros versículos de Ageu, capítulo 1, diz assim: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Isso aqui vocês vão ver mais 3 vezes, essa e mais 3 vezes. Veio a palavra do Senhor, profeta Ageu, que marca o início de cada uma das mensagens que Deus entrega a Ageu para que ele passe para o povo. Também para Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Né? O povo está num momento espiritual de fraqueza, um momento espiritual onde eles simplesmente não se importam mais com as coisas de Deus. Eles falaram: não está na hora ainda da gente colocar a mão na massa e trabalhar para Deus. Em outras palavras, é isso que o povo está falando aqui. Mesmo depois de tantos anos de cativeiro, né, tanto tempo que esse povo passou lá sendo escravo, eles ainda acham que não é o momento. Por quê? Eles estão preocupados consigo mesmos. Eles estão passando por um momento em que eles se esqueceram da palavra de Deus. Lá no passado, Deus fez uma aliança com o povo por meio de Moisés. Ele falou: olha, se o povo me obedecer, eu vou abençoar. Mas se o povo me desobedecer, eu vou amaldiçoar o povo, eu vou castigar. Eles vão sofrer. E era basicamente isso que acontecia lá nos Juízes, né? Os irmãos vão lembrar que Juízes é um ciclo, né? O povo peca, Deus castiga, o povo se arrepende, Deus abençoa com o libertador, anos de paz. O juiz morre, acontece o quê? A mesma coisa, né? O povo peca, faz o que acha certo aos próprios olhos. E isso começou lá quando Josué morreu, né? E aí agora aqui, o povo se esqueceu da palavra de Deus.
Simplesmente se esqueceram das coisas que Deus havia dito para eles no passado. Uma aliança que o Deus Todo-Poderoso fez com o povo. Olha, me obedeçam e vocês vão ser abençoados. Me desobedeçam e vocês vão ser castigados. Vocês vão sofrer pelo pecado de vocês. Isso Deus falando para o povo de Israel. E o povo agora, depois de voltar do cativeiro, continua com aquele mesmo pensamento. O coração voltado para si mesmo, o coração voltado para o serviço deles mesmos. Eu estou mais preocupado com a minha casa, eu estou mais preocupado com a minha família, eu estou mais preocupado em reconstruir a minha própria vida. Versículo 3 diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Esta casa é o templo. Deus agora fala, olha, casas apaineladas são casas luxuosas, tá? São casas bem edificadas, com material de primeira. Olha, como que o povo que acabou de sair de um grande período de escravidão, que não tinha nada, porque escravo não tem nada, eles conseguem construir casas luxuosas. O povo judeu havia recebido, irmãos, doação, várias doações para a reconstrução do templo. Em vez disso, eles falaram o seguinte: não é tempo de reconstruir o templo. Então eles construíram casas para si mesmos, com as doações feitas para a reconstrução do templo. Essa é a única explicação que nós temos aqui. O povo, eu falo, roubou de Deus, porque as coisas que foram doadas para a reconstrução da casa de Deus, do templo, e construíram para eles mesmos casas luxuosas, casas com conforto. E o povo queria mais, o povo queria muito mais do que isso. Falaram: não vamos reconstruir o templo agora, não está na hora, tá vendo, não está no momento, a gente não tem nada. E o povo estava passando aqui por um momento de crise. Se vocês olharem nos próximos versículos, Deus ele fala: olha, considerai, pois, o vosso passado. Ele fala esse considerai 2 vezes, o que nos chama a atenção. Ele apela para o povo falando o seguinte: olha, vocês não estão vendo o que está acontecendo com vocês? Vocês não lembram da palavra que eu disse a Moisés, da aliança que nós fizemos? Vocês não conseguem lembrar disso? Ele fala no versículo 5, o primeiro considerai, ele diz: olha, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comei, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos. O povo está trabalhando, eles recebem o salário e parece que colocam num bolso e sai tudo pelo outro, ou pelo mesmo bolso, mesmo furado. O povo não tem aquilo que eles querem, porque eles abandonaram ao Senhor, eles abandonaram a Deus, e eles não recordam da palavra de Deus, que fala para eles que eles precisam obedecer ao Senhor, voltar ao serviço do Senhor, voltar a servir a Deus como é devido a Ele, o Rei de todo o mundo, soberano, Criador de todas as coisas. E o povo não está nem aí, eles não conseguem observar isso, Eles têm feito muita coisa e ao mesmo tempo não têm tido nada. Eles têm trabalhado muito, mas não têm nada. Eles têm plantado muito, mas não colhem o suficiente. Eles têm bebido, mas continuam sentindo sede. Eles têm a roupa, o agasalho, mas continuam sentindo frio. Isso tudo porque eles decidiram, num coração egoísta, que não era o momento de servirem a Deus. E o texto continua. Versículo 7 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ou seja, lembrem de tudo que já aconteceu. Se nós observarmos
dentro dos profetas, e também, por exemplo, quando a gente olha Neemias, Esdras, né? Esses líderes, eles estão sempre lembrando o povo de tudo o que já aconteceu na história do povo de Israel, de como eles saíram do Egito, de como Deus conduziu o povo pelo deserto, de como o Senhor entregou de mão beijada para eles a terra prometida, né? Eles ficam lembrando, e agora Ageu, o profeta, fala a mesma coisa. Ele fala: olha, considerai o vosso passado, lembrem de tudo que o Senhor já fez por vocês, lembrem das maravilhas, os sinais já operados pelo Senhor para vocês, lembrem disso, e retornem aos caminhos do Senhor, retornem a servir ao Senhor. Versículo 8, ele fala: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Era só isso que Deus queria. Era só isso que Deus queria que o povo fizesse: construíssem o templo, para que o Senhor uma vez mais pudesse habitar no meio do seu povo e pudesse abençoar o povo. Mas o povo não estava nem aí. Eles não se importavam com nada disso. Eles estavam mais preocupados com o aqui e o agora do que com o futuro. Eles estavam mais preocupados se a sua casa estava bem edificada do que ter a presença do Senhor no seu meio. Eles estavam valorizando muito mais o tempo em que eles viviam e as coisas que eles poderiam ter, né, as coisas que eles poderiam obter ali por meio desse tempo, e estavam simplesmente vivendo as suas vidas como se nada mais importasse. Eles fecharam os olhos e fecharam o coração para o serviço de Deus. Eles simplesmente taparam os ouvidos para a voz do Senhor. E Deus precisou levantar um profeta para falar para eles: olha, vocês não estão vendo, né, que tudo isso aqui que está acontecendo é simplesmente por culpa de vocês mesmos, né? É simplesmente porque vocês acham e quiseram aí viver para si mesmos, viver de uma forma que vocês se sintam mais agradáveis, e esqueceram do meu serviço. Não querem de forma alguma que eu, o Deus de vocês, habite no meio de vocês novamente. É isso que o profeta, essa é a mensagem que Ageu leva para o povo. Qual que é a aplicação desse texto para nós hoje, 2020, né? Plena época de pandemia, tem muita gente, eu não sei os irmãos, mas conheço muitas pessoas que já perderam entes queridos para esse tempo, né? Pessoas que perderam pai, mãe, irmãos, famílias que sofrem ainda hoje, né? Eu acho interessante que lá em março, né, quando tudo começou a estourar de verdade, eram números. Hoje os números são nomes, e nós sabemos esses nomes, nós conhecemos esses nomes, e ainda assim Deus, ele nos chama para uma coisa: para servir a Ele. Ainda que o povo passava aqui por um momento, tudo bem, era culpa de todos eles, né, que estavam passando por esse momento, mas eles passavam, ou seja, eles não tinham comida, eles não se saciavam com nada, não era suficiente, eles trabalhavam e o dinheiro deles não dava para absolutamente nada. Parece que eu estou descrevendo aqui agora uma época atual, né, 2020, na nossa vida. E Deus chama cada um de nós a não fecharmos os nossos olhos, os nossos corações e os nossos ouvidos para Ele. Ele nos chama para servirmos a Ele de forma fiel. Mas muitas vezes, irmãos, tudo bem, estamos passando por momentos difíceis, mas o povo de Israel também estava. E Deus ainda assim os chamava para o seu serviço. Deus ainda assim os chamava para servir a Ele. E Ele nos chama para servi-lo. Cada um de nós aqui, nós somos chamados para servir ao Senhor, independente do momento em que nós estamos passando.
Independente se nós estamos passando por muita dificuldade, por pouca dificuldade, ou não estamos passando por dificuldade nenhuma. Deus, ele ainda se nos chama para não olharmos para as nossas próprias necessidades, para não olharmos para aquilo que nós precisamos, mas para olharmos para a casa dele. E eu não estou falando das paredes aqui da igreja, não. Eu falo da obra de Deus. O serviço do Senhor é tão vasto, é tão amplo, né? Hoje em dia, todo mundo WhatsApp, né? Eu não sei os irmãos, eu estou nos 50 grupos, já saí da metade, porque todo dia todo mundo manda um monte de mensagem lá. E eu vejo que as pessoas que mais mandam mensagem nesse grupo são as pessoas que nunca enviam uma mensagem evangelística para um conhecido. Nós temos a facilidade de que hoje, para servirmos a Deus, nós não necessariamente precisamos estar no sol ali, abordando pessoas na rua, não. Nós podemos servir a Deus de dentro da nossa casa, conversando com pessoas, apresentando o Evangelho para elas. Nós vivemos tempos terríveis. Terríveis. E o Senhor está voltando. Nós não sabemos quando. Mas quando Paulo falava que o tempo de que Cristo estava voltando de novo para buscar a igreja, imagina agora. Se estava voltando já lá, certa vez eu vi a volta do Senhor como uma ilustração que era assim: pensa, você está num porto, né? E aí você vê um navio vindo, né? O navio está lá longe, mas ele está vindo. A gente não sabe se quando ele chegar no porto a gente vai estar vivo, mas ele está vindo. É assim a volta do Senhor. Ele está voltando, está próximo, nós não sabemos quando, pode ser daqui a 2 minutos. E aí, como nós vamos nos apresentar diante dele? Será que ele vai olhar para a gente e fala: você foi uma pessoa que durante o seu tempo lá, você simplesmente viveu a sua vida como bem te agradava, né? Como o povo estava vivendo aqui, em casas apaineladas, em casas luxuosas, em casas em que as pessoas estavam o povo estava vivendo aqui. E aí, será que Deus, quando voltar, ele vai falar: olha, você estava vivendo uma vida que era só sua, que era só para você, você não fez nada para mim? É a exortação que o profeta levou para o povo, falando: olha, vocês falam, não está na hora de servir a Deus. E é isso que muitos crentes têm feito hoje. Têm falado: não está na hora de servir a Deus. Não está na hora de arregaçar as minhas mangas e servir a Deus. Se diante dessa pandemia não está na hora de servir a Deus, me diga quando vai estar. Porque se não é agora o momento, eu não sei quando vai ser. Eu não sei quando vai ser o momento de eu apresentar o Evangelho para aquele amigo que eu conheço há tanto tempo e nunca apresentei o Evangelho para ele. Ou aquele outro amigo que eu conheço há 10 anos, mas não sabe nem que eu sou crente. Quando será que nós vamos sair da nossa casinha espiritual, do nosso conforto, da nossa bolha de conforto espiritual, e vamos anunciar a palavra de Deus para as pessoas que têm necessidade? Quando será que nós vamos estar dispostos, irmãos, a servir a Deus? Se não é agora, não vai ser nunca, então. Porque nós sabemos que essa crise que o nosso país, que o mundo tem passado, ela vai passar. Ela vai passar. Mais cedo ou mais tarde, essa crise vai passar. E aí depois vai vir outra coisa. E outra, e outra, e outra. Mas se nós não nos conscientizarmos e observarmos que hoje é o dia em que nós devemos arregaçar as mangas e servirmos a Deus. É o dia em que nós devemos sair da nossa bolha espiritual e de fato observar que o mundo ele é muito maior. Ou então nós pensamos: não, mas a nossa igreja oferta para vários missionários, para eles fazerem isso. Mas a igreja, ela não foi chamada apenas para enviar e sustentar missionários.
ela foi chamada para ir. Ela foi chamada para fazer também. Ela foi chamada para impactar as vidas das pessoas que estão ao seu redor. Veja o nosso bairro. Quantas as pessoas que moram em ruas adjacentes à igreja vêm para a igreja de fato, ou vai para qualquer outra igreja. Não estou falando que não vem para Ebenezer, mas ou vai para outra igreja. Nós temos várias pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou se conhecem porque ouviram na televisão, ou conhecem porque hoje em dia ser crente é moda. De fato, ser crente é modinha. É moda. Todo mundo fala, não, eu sou crente. Mas ser servo de Deus é antiquado. Não, eu sou crente, mas eu fico na minha. Eu vou para uma igreja que é mais um clube do que uma igreja. Eu vou para a igreja porque tem a aula disso, aula daquilo, porque na igreja eu vejo os meus amigos, porque tem a pracinha e porque a pregação do pastor me faz sentir bem. Mas sendo que a igreja não é um lugar que você vem para você se sentir bem com a pregação. A igreja é um lugar que você vem para você se sentir incomodado com uma mensagem e você voltar para casa e fazer alguma coisa sobre aquilo. Mas a gente vem para a igreja, a gente balança a cabeça na hora da pregação, quando a gente dobra a esquina a gente já não lembra mais nem o texto que foi pregado. A gente não lembra mais nem qual foi a primeira vez, qual foi o tema, né? O que aconteceu, nem sei mais. Não lembro mais nem da conclusão, nem da aplicação, nem de coisa mais nenhuma. Vixe, você falar assim, se no final do culto perguntar assim, aí irmão, qual foi o texto da mensagem de hoje? Ah, eu sei que foi num profeta, mas eu não lembro qual foi não. Né? É muito fácil isso acontecer, porque a gente está pensando, nós pensamos só em nós, é natural a gente pensar em nós mesmos. É por isso que a Bíblia fala que todo dia o nosso velho homem deve ser morto. Todo dia o nosso velho homem deve ser mortificado na nossa vida, que as nossas ações devem sempre refletir o novo homem que nós somos em Cristo, que as nossas atitudes diante de determinadas coisas, elas são chamadas para serem atitudes de pessoas que são crentes transformadas. Mas o problema é que muitas vezes dentro da igreja tem mais briga do que na Assembleia Legislativa, né? Lá eles se xingam com respeito, eles falam, Vossa Excelência é um tremendo babaca, é assim que eles falam. Na igreja não, nem a Vossa Excelência tem. Mas irmãos, chegou o momento de nós pararmos de sermos crentes de igreja e sermos crentes que vivem o Evangelho, que vivem a palavra de Deus. Eu adoro o livro de Neemias. E Neemias, ele foi uma pessoa que estava na vida dele bem de boa, com um cargo altíssimo no reino, com a confiança do rei, e aí do nada ele faz uma pergunta, e aí como é que está o povo que voltou do cativeiro? E aí ele recebe uma notícia mal e ele vai lá. Ele resolve ser a resposta da oração dele, né? Ele resolve ser a resposta da oração dele, arregaça a manga, sai do luxo e vai para o lixo, para o canteiro de obras. Mas ele vai. E nós não queremos fazer isso. Ainda hoje nós achamos que nós não somos os copeiros. Nós temos dentro do nosso coração o próprio rei. Nós somos o próprio rei das nossas vidas. As coisas são o próprio rei da nossa vida. E nós vivemos de uma forma boa, ótima. Nós temos nossa vida, nossa casa, nossas roupas, nossas coisas, e aí a gente acaba se esquecendo que esse mundo aqui é passageiro. Imagina o tanto de gente que morreu no mundo, e ainda tem muita gente no mundo. Mas vai chegar um momento em que nós não vamos estar mais no mundo, porque nós não somos desse mundo. Mas nós fomos colocados aqui nesse mundo com um propósito. Foi de trabalhar e servir a Deus, anunciar a palavra dele, falar para ele, fazer missões, vai muito além do que fazer uma viagem missionária, vai muito além do que entregar um folheto, vai muito além do que trazer um visitante para a igreja. Se você traz um visitante para a igreja e a primeira vez que essa pessoa vai ouvir o evangelho é na igreja, você falhou com o seu papel de crente. Você falhou como um servo de Deus. E nós falhamos todos os dias. Porque se a pessoa que vem para a igreja é a minha amiga e ela nunca ouviu falar da palavra de Deus, é porque eu estou sendo completamente inútil a Deus aqui na terra.
Como dizem outras pessoas, né? Eu não estou servindo nem para fazer peso na terra. Quando nós somos chamados para incomodar as pessoas com a nossa maneira santa de viver. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho, a falar para as pessoas, olha, é o seguinte, você está vendo o tanto de gente que está morrendo, então se você morrer, você vai para o céu ou para o inferno? Ah, eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa. Não, você vai para o inferno mesmo, porque você não tem Jesus como Salvador da sua vida. Essa é a mensagem, é clara. É simples. Deus deixou uma mensagem simples, para ninguém precisar ir para o seminário, para aprender e para poder falar. E nós falhamos. Nós falhamos diariamente com o nosso papel de cristão aqui na terra. E nós estamos bem com isso. E continuamos falando, não chegou o momento. Ou a gente tem aquela coisa, né? Tudo no tempo de Deus. O tempo de Deus é agora. O tempo de Deus para a gente arregaçar a manga e servir a Ele é agora, não é amanhã, não é... É agora. Esse é o tempo de Deus. A gente usa essa frase, a gente usa essa expressão, né? Tudo no tempo de Deus, para dar um jeitinho na nossa consciência, né? O problema é que a nossa consciência vai se acostumando com isso e chega um momento que ela nem funciona mais. Aí o tempo de Deus nunca chega e a gente continua empurrando as coisas com a barriga. Mas assim como o profeta exortou o povo, falou, gente, é agora. É agora. Não é amanhã, é hoje. O momento de trabalhar e de servir a Deus é hoje, é agora, nesse momento. Não é daqui a 15 dias. Né? Não que eu seja um bom exemplo para ninguém. Né? Longe de mim, eu sou péssimo, pecador terrível. Mas uma das maneiras que eu encontrei, o meu vizinho é super espírita, né? E ele toda semana ia lá para casa de oração dele lá, não sei o quê. E eu falei assim, pronto, eu vou chamar esse vizinho para tomar um café aqui em casa. Aí todo dia ele passava, falava, e aí vizinho, vamos aqui. Aí ele entrou, tomou um café. Aí viu a Bíblia em cima da mesinha do lado do sofá assim. Aí falou assim, o irmão é crente? Eu tinha acabado de me mudar naquela semana. Eu falei, não, eu sou. Aí falei, eu sou missionário, expliquei para ele o que era que eu fazia e tal. E aí a gente começou a conversar sobre a Bíblia e ele começou a falar aquela coisa, né? Jesus era um bom homem, tarará, mas que era necessário boas obras, boas ações, e eles adoram distribuir uma sopa, né? Aí eu comecei a falar para ele, falei, não, mas você sabe que obras não salvam? Você sabe que se você morrer você vai para o inferno mesmo? E aí a gente começou a conversar e ele falou assim, ô irmãozinho, você me dá um estudo bíblico? Eu falei, dou, na hora. E a gente começou a fazer aquele 1 por 1. E ele tem entendido a palavra de Deus, ele ainda não fez uma decisão. Mas ele falou que já faz uns 2 meses que ele não vai no centro espírita. Orem por ele, chama Lázaro, viu? E aí, mas é assim que nós podemos ganhar as pessoas. A gente chama para tomar um café na nossa casa. Ao invés de chamar as pessoas para a nossa casa para falar de qualquer outra coisa, a gente chama as pessoas para falar o Evangelho, né? Para apresentar a Bíblia para essas pessoas. No nosso trabalho, na nossa faculdade, ainda mais que agora está todo mundo online, né? Custa nada lá no chatzinho da aula online colocar um versículo. O problema é que muitas vezes a gente ainda tem vergonha de ser chamado de quadrado. Mas é só falar, né, que no céu só vai entrar quadrado. Os redondos que correm de acordo com o mundo aqui já era. É isso que nós temos que fazer. A palavra de Deus é muito simples e clara para as nossas vidas, irmãos. Nós é que fechamos os olhos e não vemos. Tampamos os nossos ouvidos e só ouvimos aquilo que nós queremos e que nos agrada. E trancamos o nosso coração de forma que ele não pulsa mais, não arde mais de amor à obra de Deus. Nós temos nos esfriado. Chegou um momento que todos os missionários saíam de onde? Da Europa. Foram para os Estados Unidos. Aí depois os missionários saíram de onde? Dos Estados Unidos e vieram para cá para o Brasil. Chegou o momento do Brasil enviar missionários, mas a gente tem esfriado. A gente tem ficado... Não, eu não, manda outro. Eu não estou nem aí para isso não, né? Porque estamos preocupados demais com essa vida. Com o aqui e com o agora. Quando os nossos olhos devem estar firmados e direcionados para a eternidade. Porque nós somos eternos. Nós vamos viver eternamente, né?
pessoal fala assim, a vida após a morte. Ah, sim. Ou a vida eterna ou a morte eterna. Você que vê para que lado que você vai. Né? Se você morrer sem o Senhor Jesus Cristo, já sabe. É isso que nós somos chamados para fazer. E a gente não faz. Mas Deus nos chama hoje, mais uma vez, a anunciarmos a palavra dele fielmente para as pessoas. Milhares e milhares de pessoas na nossa cidade têm morrido sem conhecer o Senhor. Porque nós temos sido omissos. Nós não temos feito a nossa parte. A gente está só fazendo peso na terra. A gente está só aqui. Só aqui. Vegetando espiritualmente. E o Senhor nos chama para o contrário. Porque nós temos uma viva esperança. Essa viva esperança é o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai voltar para nos levar. Vai voltar para nos levar. E nós vamos. Ainda que você não está fazendo nada para Ele, você vai para o céu. Se você é crente, se você arrependeu dos seus pecados e confessa Jesus como Salvador da sua vida, você vai para o céu. Mas como que você quer chegar lá diante dele? Sem nada? Ou você quer chegar lá e apresentar para Ele, olha, Senhor, eu fiz isso, isso e isso para o Senhor. Você decide o que você vai fazer. Mas saiba que a palavra de Deus te cobra hoje. A palavra de Deus te cobra agora uma atitude e uma postura cristã correta diante do Senhor. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado porque ela entra nos nossos corações e ela nos transforma. Pai, pedimos que essa palavra pregada hoje mude a nossa mente, a nossa atitude diante das situações da vida e do mundo que nós vivemos hoje. E que nós sejamos reconhecidos, ó Deus, como servos teus, como pessoas que são... que anunciam a tua palavra a todas as pessoas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.